Fala, comunidade geológica, esperamos que vocês estejam bem dentro do possível. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a formação Ponta Grossa. Hoje ela faz parte do Grupo Paraná, a direção preferencial de disposição da formação é leste-oeste e ela conta com aproximadamente 20 quilômetros de largura média em toda a sua extensão. A formação Ponta Grossa, vizinha da formação Furnas, está presente no Grupo Paraná e se encontra na porção sudeste do estado do Paraná e na parte nordeste da folha Ponta Grossa, segundo o mapa geológico da LABAP. As duas formações são porções sedimentares que datam da era paleozoica no período devoniano. Todo o Grupo Paraná é composto por rochas sedimentares dispostas discordantemente sobre rochas ígneas metamórficas que datam do pré-cambriano. E, de uma forma geral, a formação Ponta Grossa segue esse padrão litológico, contendo também feldspatos, micas e podem ainda apresentar óxidos de ferro. O ambiente de deposição começa com arenitos finos e conglomerados centimétricos que vão se tornando siltitos e folhelhos na medida em que se aproxima do topo. O que indica ter sido um ambiente marinho de natureza transgressiva e comumente de águas rasas. A formação Furnas, vizinha da formação Ponta Grossa, é constituída de arenitos brancos, ricos em quartzo, com granulometria de média a grosseira, de seleção regular, intercalados com camadas de arenito fino e micáceo. Conta com a presença de estratigrafia cruzada planar e plano paralela. Sobre o conteúdo fossilífero dessa unidade, vários estudiosos já comprovaram a rica existência de icnofósseis, ou seja, algum vestígio de atividade de organismos que ficaram preservados como pegadas, ovos ou galerias, sendo rastros e tubos os mais comuns da região. Inclusive, a grande diferença entre o conteúdo fossilífero de ambas as formações é justamente essa. A formação Furnas é predominante em icnofósseis, enquanto a formação Ponta Grossa é rica em fósseis propriamente ditos, e ambas foram originadas em ambiente marinho costeiro. Bom, enfim, nesse vídeo vamos dar mais ênfase a partir de agora na formação Ponta Grossa, já que esse é o tema do nosso trabalho. A formação Ponta Grossa é bem importante no contexto do estudo de fósseis de invertebrados no Brasil, já que além de preservar uma parte da informação biológica do Devoniano, ela também marca um período de atividade tectônica muito singular. A formação Ponta Grossa tem uma característica interessante. Ela foi depositada em um período de reativação tectônica, ou seja, antigas estruturas que são reativadas devido a algum movimento tectônico. Alguns autores sugerem que a evolução do arco de Ponta Grossa esteja associada aos movimentos ascensionais da plataforma sul-americana na região sudeste brasileira, ocorridos principalmente a partir do Cretáceo Superior. Essa ascensão de massa iniciou-se durante a ruptura do paleocontinente Gondwana no Cretáceo Inferior. Os fósseis são muito importantes como forma de elucidar, ou seja, de deixar mais claro como ocorreu a evolução não só de organismos, mas também de registrar alguns dos eventos tectônicos que o planeta passou ao longo dos anos, dos milhões de anos ou bilhões. Entre os principais grupos de invertebrados preservados dessa formação, temos os braquiópodes, que são moluscos bivalves, os gastrópodes, que são moluscos próximos às lesmas, tentaculites, que são artrópodes que habitavam conchas com formato de cone, trilobitas, que é esse animal à sua frente, conulários, que são quinidários antigos formadores de recifes, e os equinodermos, que são animais do mesmo filo das estrelas do mar. Seguindo da base para o topo, conseguimos identificar 3 membros litológicos principais: o membro Jaguariaíva, o membro Tibagi e o membro São Domingos. O membro Jaguariaíva é o mais importante paleontologicamente, pois ele guarda os principais tipos fósseis da região e é o membro mais à base, por isso vamos focar mais nele. O membro São Domingos encontra-se no topo da formação e o membro Tibagi é a unidade intermediária da formação Ponta Grossa. São caracterizados por anitos finos e em tons claros, siltitos micáceos e folhelhos acinzentados. Tem também estratificações plano-paralela intercalando os dois membros. O membro Jaguariaíva é um pacote relativamente homogêneo de folhelhos e siltitos de coloração cinza média a escura, muito fossilífero. A espessura varia de 50 a 100 metros nos afloramentos. O sítio é praticamente todo fossilífero, possuindo importância paleontológica
pela ocorrência de grande diversidade de fósseis invertebrados do Devoniano, característicos da fauna malvinocáfica, além de microfósseis e vegetais. Bom, dentro desses fósseis existe uma predominância dos braquiópodes, que são essas conchinhas, em relação aos demais grupos e uma relativa abundância de trilobitas e dos moluscos bivalves, ou seja, aqueles que possuem o corpo protegido por uma concha que tem duas valvas. O membro jaguariaíva repousa em contato concordante e gradacional sobre a formação furnas. As concreções sideríticas, ou seja, aquelas que contêm ferro, e concreções calcárias são comuns principalmente na parte média e superior da secção. A unidade foi depositada em ambiente marinho nerítico, ou seja, a região adjacente à zona litoral da plataforma. O ambiente deposicional estaria situado na região litoral a sublitoral interna. Na base da seção jaguariaíva, temos a seguinte associação de microfósseis: cutículas de vegetais, esporomorfos, chitinozoa, que são microfósseis marinhos com formato de balão, acritarca, microfósseis marinhos esféricos, e escolecodontes, que são estruturas do aparelho bucal de anelídeos. Os fósseis ocorrem principalmente nos folheiros, enquanto os siltídeos estão comumente bioturbados. Bioturbações são estruturas sedimentares geradas pela deformação ou mistura de material sedimentar devido à ação dos seres vivos, como, por exemplo, as minhocas que deformam as camadas já sedimentadas em um fundo de lago lodoso. Os icnofósseis de invertebrados ocorrem geralmente como moldes ou impressões. Os restos vegetais e algumas conchas e demais tecidos esqueletais orgânicos ocorrem carbonificados e em fósseis de crinoidea, que são equinodermos em formato de cálice que costumam viver no substrato marinho. Foi inferida a substituição dos tecidos por óxidos. Também foi registrada a ocorrência de restos de conchas de tentaculite e de ostracoda, que são mini crustáceos de carapaça bivalve de carbonato de cálcio ou quitina. Entre os equinofósseis, temos a presença dos seguintes equinogêneros: os planeolites, que são rastros deixados por animais vermiformes durante o Devoniano; os paleoficos, que são rastros de pequenos anelídeos cilíndricos buscando por comida; Bergaueria, que são tocas de anêmonas do mar que se estendiam em profundidades no substrato lamoso não consolidado; e zoofícos, que são rastros de vermes poliquetas se movimentando em busca de alimento. Segundo um estudo realizado pela UFPR e publicado pela Revista Científica Internacional Journal of South American Earth Science, em janeiro deste ano foram descobertos fósseis de espécies de serpentes de estrela do mar. Bom, isso inclui uma família nova, um gênero novo e uma nova espécie de estrela do mar. E também um novo gênero e uma nova espécie de serpente do mar. Justamente nessa região que a gente está explicando agora, de Jaguariaíva. Isso, onde as rochas devonianas estão expostas. Um estudo publicado em 2011 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro sintetizou a origem das descobertas dos fósseis nessa região. No final do século XIX, Herbert Smith, um paleontólogo americano, estudou os fósseis da região noroeste da bacia do Paraná, que corresponde à formação Ponta Grossa e formação Furnas. Ele encontrou 9 gêneros de braquiópodes, 1 de gastrópode e 2 gêneros de pterópodes. Nessa imagem que nós estamos vendo, temos icnofósseis encontrados das valvas desses antigos animais, ou seja, da concha onde eles viviam. Significa que são moldes dos tecidos duros desses animais. Nesta segunda imagem, estão alguns exemplares de braquiópodes, evidenciando alguns pontos e lados das conchas e do corpo. As primeiras figuras, 4.1 e 4.2, são desenhos feitos por Derby, em 1895, que estudou mais a fundo esse material coletado. Então, gente, por hoje é só. Se cuidem do coronavírus. Isso mesmo, bebem muita água, hidratam-se. E estudem paleontologia. Isso mesmo. Até mais. Falou, galera.